Salve, salve aí, família! Tudo certinho? Bacana? Top 10! Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, pro nosso compromisso diário. Hoje, quarta-feira, na meiuca da semana ali, onde muita coisa já aconteceu nessa semana, mas graças a Deus tem muita coisa para acontecer ainda. Eu digo isso no plano espiritual, onde a gente tem mais uma oportunidade de dar um passo à frente do nosso processo de conversão. Eu digo isso nos nossos negócios, ainda que tem semana pela frente ainda pra gente fazer bastante coisa. Eu digo ainda dos nossos relacionamentos, tanto o nosso relacionamento afetivo com a minha esposa, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, pra gente poder ser um pouco melhor. Eu digo isso nos relacionamentos com as pessoas que a gente tem para pedir um perdão, para se reconciliar, e é exatamente nisso, a base do perdão, que a gente vai falar hoje. E a Santa Igreja nos presenteia com o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, capítulo 18, perdão, do 15 ao 22. Eu vou lendo daqui, você me acompanhando aí. Bora junto nessa. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão seja resolvida pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai, que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fico imaginando o contexto disso tudo. O porquê que Jesus precisou chegar e falar nessa questão sobre o perdão de uma pessoa para outra. Ou seja, a gente reconhecer o erro no irmão e ter a liberdade de ir lá conversar diretamente com ele, para que ele entenda que o que ele está fazendo seja errado, e assim aquela pessoa, mudar as suas atitudes e voltar a fazer o que é certo. Eu fazendo isso, eu ganhei aquele cara. Aquele cara lá virou meu irmão de fato. Ele teve humildade suficiente em Deus para reconhecer os seus erros, voltar, dar um passo atrás, repensar suas atitudes e ser uma pessoa melhor. Se não, eu chamo duas ou três testemunhas, vou lá, converso com ele novamente, bato aquele papo. Se não, não é pessoa para andar comigo. Ponto final. A gente tem que entender isso também. Quer seguir esse caminho de pecado, irmão? Grande abraço. Quer continuar traindo a sua esposa? Porra, grande abraço. Quer, continuar dando calote nos outros? Beleza, grande abraço. Eu estou aqui para te repreender, mas eu não vou fazer o que você está fazendo. Eu não vou compactuar com o erro. Eu fico imaginando tudo isso quando Jesus teve a sabialidade de trocar uma ideia com a galera que estava em volta dele para dizer sobre isso, porque de fato isso podia estar acontecendo naquela comunidade que talvez poderia sim ser já cristã, né? Ou seja, se Cristo estava ali, obviamente era uma comunidade cristã. Será que é só na comunidade de Cristo que acontece isso? Na nossa, não? Na minha comunidade lá não acontece esse tipo de coisa, não. Será que ninguém erra? Ou seja, quem que está mais errado? A pessoa que de fato está cometendo um pecado ou alguma coisa que aos olhos da maioria seja errado, ou eu, que nem sequer falo com essa pessoa para que ela se torne uma pessoa melhor e eu possa ganhá-la, né, de coração, mas não, vou lá e faço fofoca. E ainda espalho o erro dessa pessoa para todo mundo.
Acredito que essa tenha sido a atitude da maioria da galera naquela situação e Cristo vem e repreende. Bora aprender com tudo isso. Se a gente conseguir identificar o erro em alguém, sejamos sábios, assim como Jesus nos ensina a partir do seu evangelho, de chegar nessa pessoa e bater um papo franco, conversar com ela. Nós não vamos nos colocar em superioridade a essa pessoa, repreendendo ela desse erro. Pelo contrário, isso é um gesto de serviço. Jesus veio para servir e aquele que vem para servir se coloca como pequeno perante o outro. Ou seja, eu me diminuo para poder ajudar aquela pessoa que está precisando naquele momento. Eu dizer o que de fato ela pode fazer para melhorar é um ato de serviço. Se ela não quiser entender aquilo, chamo 2 ou 3 pessoas para me ajudar ainda mais. Se mesmo assim ela não quiser entender, grande abraço. Segue seu caminho, eu sigo o meu e tá tudo certo. Aí eu conto para todo mundo depois? Não, você não conta nada para ninguém. Fica na sua, fique em paz e que as coisas aconteçam depois. Jesus ainda disse que quando 2 ou 3 pessoas estiverem rezando, falando dele, ali ele está. Porque uma vez que a gente ligar o céu aqui na terra, o céu será ligado, para que a gente possa sentir Jesus de fato. Ele está querendo dizer que é para a gente falar dele às vezes, conversar de Jesus um pouco? Não. É para conversar de Jesus todas as vezes em que a gente estiver reunido em mais gente. Ou seja, para a gente poder ter o privilégio de evangelizar quase todas as vezes em que a gente estiver reunido. Isso sim é levar adiante os ensinamentos de Cristo. Bem bacana isso. Porque, obviamente, eu e você temos muitas coisas a aprender. Coisas essas que são de Jesus. E sempre tem um irmão disposto a ensinar alguma coisa que eu não sei. E eu preciso ter humildade suficiente para adquirir esse tipo de conhecimento de alguém. Não é o cara mais sábio que vai passar um conhecimento para mim, assim como eu disse no evangelho de ontem, nessa reflexão aqui, se você teve aqui, muito obrigado. O cara mais sábio para passar alguma coisa para mim é o cara que tem um coração mais humilde, como uma de criancinha, como um coração de criancinha, que aquele coração que tem mais Jesus, é aquele coração mais simples, mais humilde, mais sereno. E é com esse tipo de gente que a gente precisa se reunir cada vez mais, para ter a sabedoria de falar cada vez mais Jesus. Amém? Obrigado até agora, semana muito bacana, muito gostoso estar aqui. Se você achou que tudo isso que eu disse aqui é relevante, curte, comenta, me segue no canal e manda esse vídeo para mais gente aí, me dá essa força para poder evangelizar cada vez mais. Um beijo, que Deus te abençoe, que as coisas aconteçam na sua vida e que você possa, assim como eu, evangelizar, explodir Jesus cada vez mais e para cada vez mais pessoas. Beijo, valeu!